Boa noite. Boa noite. Minha intenção inicial era explicar sobre minha profissão. Porque sempre que eu falo na palavra topografia, na maioria dos casos aparece uma dúvida. Mas quando eu comecei a vir trazendo o conceito da topografia, o que era a etimologia da palavra, eu achei um pouco pretensioso. Porque o que é topografia? E vi que eu podia trazer para os dias atuais não, para a nossa realidade. É, na verdade, entregar uma primeira referência. Eu posso dizer que a minha profissão é descrever a realidade ou materializar o futuro. Parece bem mais interessante do que o meu dia a dia, mas é exatamente isso. É quem entrega, o topógrafo é quem entrega a primeira referência para qualquer obra. E descrever a realidade entra em todas as situações. Eu posso descrever a realidade de uma retina, eu posso descrever a realidade em um rosto. Ela faz parte, ela é muito importante para a etapa de planejamento. A minha realidade ela só vem de uma escala um pouco maior. Eu sempre trabalho com a escala de redução porque eu tenho que ver de uma forma maior, tenho que ver o macro até chegar no nível do detalhe. E essa escolha do que vai ser detalhado, que hoje a minha referência ela já não é mais arbitrada, ela é uma referência global, vem do conhecimento. Então o conhecimento ele é importante na construção do referencial em qualquer área. O que assusta é a continuidade do conceito de topografia. Porque vem uma responsabilidade que eu ainda não tinha me dado conta ao tentar trazer para vocês. Porque o conceito de topografia, ele não é só descrever a realidade ou materializar. É em qualquer livro, o conceito não mudou, mas é descrever essa realidade com precisão e de forma inquestionável. Isso que eu achei pretensioso, mas é verdade. Por quê? Eu não posso trabalhar com o fator subjetivo. É realmente uma metodologia inquestionável. É muito fácil para mim transcrever a realidade. Tem outro detalhe. E a linguagem tem que ser universal. Então tem que ser preciso, inquestionável e uma linguagem universal. Apesar de um modelo tridimensional, eu tenho que entregar uma visão superior do problema ou da realidade para mapear o território. E pensando em mapear o território e definir essas escalas, eu também me encontrei diante de várias profissões, porque às vezes isso é negligenciado. Temos o planejamento, a execução, mas se eu erro em mapear a minha realidade, em conhecer o meu território, eu não tenho como desviar dos obstáculos. Eu só posso desviar ou me preparar ou tomar como partido o que eu conheço. Então, a questão da posição é muito importante. E vem a precisão. Foi quando eu fiquei, assim, querendo uma resposta maior. Porque parece vir de um perfeccionismo, de algo perfeito, realmente de algo perfeito. E a precisão, ela alcança, é o perfeito? Depende. Eu posso ter uma situação... 4 minutos! Não. Como é que eu faço agora que você tem 4 minutos? Me empolguei sem olhar para lá. Então, esse é um trabalho preciso. Mas eu também já me deparei com uma precisão. Ali o metro, meio metro não faz diferença. Mas aqui, em topografia industrial, foi quando vieram os principais questionamentos. Porque quando eu perguntei sobre precisão, sobre tolerância, a resposta foi o máximo plano. Isso aqui é uma linha de produção onde passa o vidro. O que é o máximo plano? Eu preciso de uma tolerância. Ele falou, é o máximo plano, mas com uma observação. A partir de meio milímetro, eu já tenho problemas irreversíveis. O vidro quebra. Foi quando começou a precisão a assustar e ela tomar uma outra proporção. Porque é a descrição de qualquer realidade. Para descrever a realidade, hoje a gente consegue mapear absolutamente tudo. Tudo.
no mar, água, montanhas, a vegetação densa, absolutamente tudo. Mas é o conhecimento que vai fazer, todos esses equipamentos eles têm limitações, potencialidades, mas também limitações. Nenhum substitui o outro, e é o conhecimento que vai fazer essa escolha. E quando eu parei nessa decisão para pensar em precisão, eu falei, como é que eu estou dizendo preciso e inquestionável se eu universalmente já estou exposta a 3 erros? Então eu tenho um erro que é do ambiente, eu tenho um erro que é a tolerância de até onde aquele equipamento pode ir, suas limitações, e eu tenho um erro que é humano. Esse é o único que eu não posso contar. Porque dependendo do de quando ele vai aparecer, ele vai se multiplicando numa escala de 5 vezes o custo financeiro. Isso é uma realidade na engenharia. E essa imagem, ela traz aqui que a verdade, a precisão, na verdade, ela não é a perfeição. Ela é o controle desse erro. Então, ter o controle do erro é o que é um trabalho preciso. Quando a gente traz o homem vitruviano, aqui ele não buscava a perfeição. Ele tentou aplicar proporções, que a gente fala de uma proporção divina, mas para trazer o caos, isso é Da Vinci, ele transformar o caos em um elemento palpável. E mesmo assim é inalcançável, porque mesmo a proporção divina é um número que ele não vai se repetir. Então, isso aqui seria o exemplo de controle de precisão, que é o que a gente chama em topografia de acurácia. Então, é o controle do erro, é a proximidade do objetivo, dentro de uma tolerância, que ela segue numa mesma direção. E no carro vindo para cá, eu sempre escutei, na verdade, eu também sou arquiteta, então eu sempre escutei uma frase, seja o arquiteto da sua própria vida, da sua própria história. E hoje eu penso diferente. Eu gostaria que vocês sejam topógrafos da própria história, porque acho que a fase mais importante é dedicar tempo na construção desse referencial. Obrigada. 10 minutos.